Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para essa aula do canguru. Eu queria primeiro checar se vocês estão ouvindo o meu áudio. O áudio está bom, está dando para vocês. Estevão estava ontem. Oi, Francisco, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Qualquer dica, não só a sua, mas de todos os alunos, é muito bem-vinda. Pessoal, hoje a gente vai fazer a prova de 2023. Já vou adiantar que, diferente do que eu fiz ano passado, que eu fiz igual um louco as questões para conseguir resolver todas, eu não vou me preocupar em resolver todas as questões, mas em explicar bem explicado o máximo de questões possível, tá? Ano passado eu fiz as 30, mas igual um louco, correndo. Então, algumas ficam para trás, então mesmo que a gente não faça todos, tá? Eu vou focar nas questões mais fáceis, tá? Por quê? Porque o canguru é uma Olimpíada que se você se você erra uma questão, você perde ponto. Se você conseguir acertar todas as fáceis e todas as médias, você já está numa vantagem muito grande. É claro que é difícil, vale mais pontos, vale sim. Mas se errar, perde mais pontos também, tá? Depois eu vou dar umas dicas para vocês, como é que vocês podem correr atrás das questões mais difíceis. Não vou prometer que eu vou conseguir dar uma aula das questões mais difíceis, porque eu não garanto que eu consiga marcar uma outra aula para fazer igual eu fiz em outros anos, tá bom? Só para mostrar para vocês, a gente tem tem o site do Podemos, né? O Podemos tem um site que fala todas as oportunidades que a gente tem, inclusive várias Olimpíadas que a gente organiza, que não depende de escola, tá? Tanto a Francisco, eu vou pedir para que não só o Francisco, mas todo mundo que quiser falar, que fale no chat, por favor, digita, digita, porque o áudio fica desligado por questão de segurança. E tá dando eco, pessoal? Tá dando eco para vocês? Tá dando eco? Eu acho que é no seu dispositivo, Francisco. Eu acho que é no seu, porque o povo geralmente reclama quando dá eco. Se você tiver com duas pessoas, uma perto da outra, pode ver a coisa aí, tá? Então, é o seguinte, tem essas oportunidades. Se vocês não têm uma escola que faz o canguru, vocês podem fazer pelo Podemos. A gente, infelizmente, teve que estabelecer uma taxa para a gente evitar os problemas que a gente teve ano passado, tá? Mas vocês podem participar daqui. O Podemos tem cursos durante o ano inteiro. Inclusive, esse curso extensivo aqui é muito legal, depois vocês dão uma olhada. Mas eu vim no site para falar a respeito das aulas do canguru. Vocês vão ter essa aula, certo? Terminando essa aula, vocês podem ir no nosso canal do YouTube. E a gente tem várias cangurus resolvidas, ó. Estude para a prova canguru. Aí você clica ali, tem vários anos da canguru vida. Ó, você tem o canguru de 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022. Eu não acredito que tem, eu acho que não sei se tem todos os níveis, mas ó, nível C de 2017 está aqui, nível C de 2016 está aqui, nível E de 2000, né, nível, aqui tem os simulados de 2013, 2014 tem o nível E, então vocês têm várias Olimpíadas, várias edições, 2021, 2022, então tá aqui, para 2022, foi a aula que eu dei ano passado, se vocês pegarem o nível C, tá ali 1h34 de aula, tá? 1h34 de aula, resolvendo a prova do ano passado, certo? Então, caso vocês queiram... tem algumas provas do Instituto Federal do Piauí, não tem não, mas é geralmente tudo a mesma coisa, tá bom? Então, vocês podem vir no canal depois e assistir, ó. Vocês assistem agora essa aula, depois tem 1h31. Todo mundo que tiver alguma dúvida a respeito do canguru pode me perguntar, tá? No chat.
Ah, que bom, Francisco. Isso é muito legal. Cidade Buriti dos Lopes, muito legal. No interior do Piauí. Piauí é um estado que tem iniciativas muito legais, né? O governador é professor de matemática também, igual a gente. Dá para inscrever para o Canguru pelo Podemos, dá, Jean, mas a tua escola pode escrever também. Se a tua escola inscrever, é melhor, você tem mais chance de ganhar medalha. Quando as escolas estão recusando se inscrever, tem a oportunidade de você vir aqui inscrever pelo Podemos. Ó, inscreva-se agora. Aí você consegue fazer pelo Podemos, pelo polo do Podemos. Eu vou explicar depois como funciona. Vamos começar a resolver as questões. Ó, o desenho ao lado... Tem umas questões muito fáceis no Canguru, que é o caso dessa. O desenho ao lado mostra um conjunto de linhas horizontais e verticais com uma parte removida. Qual figura representa a parte removida? Ora, só você completar aqui, ó. 3 riscos horizontais, certo? Então, você já elimina esse que tem 2, você já elimina aquele que tem 2, acho que só. Mas os riscos têm uma certa distância, não podem ser assim, tá? Porque a distância está muito próxima uma da outra. Os outros a gente pode analisar. E verticais, né? Agora os horizontais, você tem 3. Você tem 3 riscos horizontais, então você elimina esse que tem 2 riscos, e como eles estão igualmente espaçados, você elimina esse, a alternativa é essa aqui, tá? Toma cuidado para não fazer igual louco, tá? E você faz correndo, você erra uma questão fácil, porque você não prestou muita atenção. Talvez vale fazer esse desenho, riscar a prova, tá? Para quem for fazer a prova online, eu recomendo fortemente que imprima a prova, se tiver possibilidade, tá? Porque aí você consegue fazer com mais clareza. Ou usa uma mesa digitalizadora, certo? Se tiver um item. Sim, né? Tem escola que recicla a prova, que dá a prova numa turma, depois a mesma prova na outra. Isso é uma prática péssima. Isso é uma coisa que vocês, alunos e pais, têm que combater nas escolas. Não tem, matemática tem que riscar na prova. Tem que fazer uma copa a cada aluno, entendeu? Gasta dinheiro, não tem importância. Aqui, Musamin, todos vão fazer, não vai usar essa prática de reciclar a prova, que é uma prática horrível, prática que precisava ser combatida, mas tem escola que faz isso. Se for esse caso, aí você pode se prejudicar, né? Mas tem que obedecer se ele falar que não tem jeito. Ó, qual dos polígonos não... Ó, presta atenção no não. Tá grandão o não aqui em negrito e maiúsculo. Não pode ser dividido em 2 trapézios com uma única reta. Se alguém não sabe o que é um trapézio, tem a letra C ali, é um trapézio, tá? Um trapézio dá para dividir em 2 trapézios se eu passar uma reta paralela aqui. Para quem não sabe o que é trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Um par só de lados paralelos, certo? Ficou feio meu desenho, porque é muito difícil, tá? Deixa eu aumentar para ver se eu melhoro. Ó, então, eu fiz um risco ali. Nossa, tem gente que fala de usar o open board, e o open board é uma porcaria, pelo menos aqui fica melhor, tá? O retângulo também tem como dividir em 2 trapézios, ó, certo? Caso você não entenda que isso aqui são trapézios, são, porque tem um par de lados paralelos. Olha, esse lado é paralelo a esse, então é trapézio. Tem que ter 4 lados, claro. Se não tiver 4 lados, não é o trapézio. Ó. Esse é paralelo a esse. Então, o retângulo dá, o trapézio dá. O hexágono regular. O hexágono regular dividiu no meio, 2 trapézios, claríssimo, tá? Quadrado é a mesma coisa do retângulo, nem precisamos preocupar muito. Agora, o triângulo não tem como ser dividido em 2 trapézios com uma única reta. Se você fizer uma reta aqui, você consegue um trapézio, mas você não vai conseguir 2, tá? Não tem como você conseguir 2. Aqui tem um trapézio, Aí não tem como conseguir 2. Então, o que não pode ser dividido em 2 trapézios é o triângulo, tá? Se alguém tiver dúvida, por favor, coloca no chat, certo? Isso é muito importante, Lauro, ter feito toda a prova, tá? Muito boa. E você até acha algumas resoluções na internet bem interessantes, e é bem legal, certo?
Vocês acompanham o grupo do Podemos? É importante acompanhar o nosso grupo, porque a gente coloca muita informação. Tem um grupo lá de avisos, que é esse que está aqui, ó. Se alguém não está, entra nele. Aqui, a gente fala de muitas oportunidades, igual você, Jean. Lá eu falei que podia fazer o canguru pelo Podemos. Você está me perguntando aqui, mas eu falei no grupo. Acompanha esse grupo, tá vendo? Clica aqui e entra lá em avisos. Certo? Se tiver lotado, pode ser que lote, falta 300 e poucas vagas, aí eu aviso o que você tem que fazer. Essa questão aqui caiu em todos os níveis, todos. Cada uma com uma dificuldade diferente. Tem 6 questões dessas. Tem essa questão no nível P, no nível E, no nível B, no nível C, no nível J, no nível S. Certo? Eu acho que essa aqui ainda é mais fácil do que a do nível B. Um círculo escuro de 2 buracos foi colocado sobre o mostrador de um relógio, conforme mostrado ao lado. Em seguida, o círculo escuro é girado ao redor do centro até que o número 8 aparece em um dos buracos. Quais números podem aparecer no buraco? Então, eu vou girar e o número 8 vai aparecer no buraco. Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui. Quantos números tem entre 1 e 5? 2, 3 e 4, certo? Deixa eu apagar porque ficou ruim. 2, 3 e 4. Certo? Então, se o círculo tiver no 8, um buraco tiver no 8, esse 8 pode ser o primeiro ou o segundo buraco, certo? Então, o outro número vai ter que ter 3 entre ele, ó. Pula 3 aqui, ó, que ali não são 3. Então, um outro número pode ser o 4. E se eu pular 3 aqui, outro número pode ser o 12, ó. Você vai fazer 3 para frente, 3 para trás, o 4 e 12 são as respostas possíveis. De acordo? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar no chat, Marcelene. Perguntas façam no chat. Tinha deixado o microfone aberto e entrou um fazendo gracinha no começo da aula. Mas aí eu até descobri quem era, porque no meu eu identifico os e-mails das pessoas, então é fácil descobrir quem às vezes quem faz alguma coisa. Mas por segurança é melhor deixar o áudio desligado. Quem tiver alguma dúvida, por favor, fala no chat. Não esquece de se identificar. Eu tinha deixado uma mensagem fixada, não sei se desfixaram ela, falando para a pessoa identificar, não está fixada ainda, tá? Ok? Alguma dúvida sobre essa questão? Se tiver, por favor, no chat. É fácil, né? Fácil. Nível C tem umas questões muito fáceis no começo, depois dá uma exagerada no final. Por isso que é importante focar nas primeiras, tá? Essa questão aqui é muito boa e tem muitas maneiras de fazer. Vamos lá. Walter quer escrever um número em cada vértice e em cada lado do losango mostrado. Então, tem o losango e tem os números ali, tá? E nos lados e os vértices é uma bolinha. Ele quer que a soma dos números escritos no vértice de cada lado seja igual ao número escrito nesse lado. Então, se eu somar este vértice aqui com esse vértice, tem que dar 9, certo? Tem que dar 9. Qual número ele deve escrever no lugar do ponto de interrogação? Tem muitas maneiras de fazer isso aqui, até algebricamente. Mas isso aqui é tão simples que basta você colocar qualquer número aqui, ó. 5 e 4, por exemplo. Mas pode ser qualquer número, não precisa ser 5 e 4, não. Basta que a soma deles dê 9. Porque ali, se ali a soma é 8, que é 3. Se ali a soma é 13, que é 9. Deu 12, né? 3 e 9 é 12. Tem que ter entendido, né? Os vértices, a soma é 12. Então, interrogação é 12. Certo? Ah, Otávio, eu fiz de outro jeito. Vai seguindo mais ou menos, Silmara. Geralmente está em ordem de dificuldade, sim. Tá? Dá uma olhada aqui, o que aconteceria se eu colocasse outro número aqui, ó, 1 e 8. 1 mais 8 é 9, né? Então, aqui seria 7, que é o tanto que falta para 8, e 8 para 13, 5. 7 mais 5 daria 12 também, tá? Ah, Otávio, eu gosto de fazer álgebra. Eu gosto de fazer álgebra, então presta atenção em mim.
Se eu chamar aqui de x, aqui de y, aqui de a e aqui de b, certo? Você concorda comigo que x mais a é 8, y mais b é 13? Então, a soma dos 4 números, x mais y mais a mais b, tem que estar 21. 21. 8 mais 13 é 21. Então, se x mais y é 9, a mais b é quanto? Bom, ora, é o tanto que falta para 21. 12. Certo? De outra forma, eu podia também simplesmente pensar o seguinte, ó. 8 mais 13 é igual a 9 mais interrogação. E aí eu chegaria no 12. Não precisa fazer isso, tá? É muito mais simples. É só você chutar qualquer número e ir colocando, tá? Mas eu precisava mostrar para vocês o jeito mais avançado. Certo? Davi, identificação é completa. Ender, não sei se está perguntando para eu explicar de novo. Esse ou o anterior? Por anterior eu volto. Ender. Ah, tá bom. Certo. Qualquer coisa vocês me avisam. Essa questão também é bem intuitiva, tá? Não precisa saber nada para resolver ela. Cristina tem uma folha de papel transparente com alguns traços desenhados. Ela dobra a folha ao longo da linha tracejada. O que ela irá ver? É muito intuitivo. Então, vamos colorir aqui. Ó. Esse traço vem para cá. Por de cores diferentes, para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Esse traço, se dobrar, vem para cá. Vou pegar outra cor aqui. Esse tração vem para cá. Esse tracinhozinho vem para cá. Nota que ele fica oposto, né? Ele fica oposto. Esse tracinho aqui vem para cá, né? Porque ele está em parte de baixo, vai para baixo. E esse outro traço aqui vem para cá e beleza. Chegamos a alguma coisa. Certo. Só que eu fui meio burrão aqui. Fui meio burro. Porque era o contrário, tá? Eu tinha que projetar o de cima e embaixo. Então eu fui idiota aqui. Daria para resolver assim? Daria, tá? Mas olha para você ver, isso é uma coisa normal. Você vai tentar fazer, você vai ver que você vai se dar mal. Eu me dei mal, ó. Ou não? Não, não dei mal, não. Não, cheguei na resposta certa. 5,69, é isso mesmo. Achei que tinha me dado mal, mas não dei mal. É isso, né? Ah, não é um horário, né? É um número, 569. Certo? Pedro, as questões são muito fáceis. Isso é normal para o nível C. Você vai ver que não são tão fáceis assim, tá? As últimas questões são bem difícil. Bem difícil, tá? Ô, Ender, é importante todos os alunos da escola fazer, todos, tá? Não é legal fazer poucos alunos, manda todo mundo fazer, escola inteira. Isso é uma boa prática. Ah, alguns não vão conseguir. Essa questão aqui, todo mundo consegue. Sim, Sara, olha as cores ali. Eu vou dobrar uma em cima da outra. Esse vermelho cai em cima do vermelho, o verde em cima do verde, o roxo em cima do roxo, o rosa em cima do rosa, o preto em cima do preto, o azul em cima do azul. Pronto. Só isso. Entendeu? Você dobra. Ué. Folha transparente. Você vai dobrar. É importante ler com atenção as questões, tá bom? Porque às vezes é só leitura. Entendeu? Então, essa é uma questão que todo mundo pode fazer. Então, não importa, não é só os melhores que fazem. Se for só os melhores que fazem, você acaba tirando a chance de um aluno que é talentoso se revelar talentoso. Essa questão é bem interessante, que ela fala de pavimentações. Inclusive, dei um curso de pavimentações e não falei de pavimentações com poliminose, tá? Que é o caso aqui.
Um azulejista deseja cobrir uma parede de dimensões 4 por 6, como mostra a figura ao lado, usando azulejos iguais. Os azulejos devem ser encaixados sem deixar espaço na parede e sem sobreposição. Qual dos azulejos não poderá ser utilizado? Veja, 4 vezes 6 é quanto? Quanto que é 4 vezes 6? Quanto que é 4 vezes 6? 24. Então, você concorda que o tamanho do ladrilho precisa ser um número que dá para dividir por 24. Então, aqui é 4, tem 4 quadradinhos, é um tetraminó. Aqui tem 4, é um tetraminó. Aqui tem 3, é um triminó. E aqui tem 4, é um tetraminó. Esse é um pentaminó, tem 5. É impossível cobrir com esse, por quê? Porque não precisa nem testar. Os outros, é bom testar, porque pode ser que tenha um tetraminó que não dê, tá? Um tetraminó, às vezes, pode não dar. Por exemplo, esse tetraminó aqui, ó, ele não tem como cobrir o plano ali. Mas se tiver 5, é impossível, porque aqui tem 24 quadradinhos, 24 azulejos. Como é que você vai cobrir para os outros? Certo? Então, não tem muita questão de fazer. Eu posso ficar em dúvida, por exemplo, se dá para cobrir com esse L aqui, esse quase um L, tá? Olha aqui, esse é um, ali, não vai dar para cobrir ali, certo? Então, você pode achar que não dá. É só posicionar de forma diferente, ó. Só você posicionar um aqui, ó. Um aqui, certo? Um aqui, outro ali, outro aqui e outro aqui. Deu? Certo? Um jeito que o pessoal faz, eu já vi os alunos fazer, é bem legal, é fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com esse dá, certo? Com o primeiro é óbvio que dá. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É óbvio que dá, tá? Com L, com esse aqui, com L. O tetraminó L. Tetraminó L também dá, ó. Às vezes, do jeito que você está fazendo, não vai encaixar, mas aqui encaixou. Essa letra E é óbvio, né, que dá. Peraí. Essa letra E é óbvio que dá. Ó. Põe um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Você sabe que teve um bom aluno meu aqui no Zambim, que ele marcou que era a letra E porque ele não leu o não. Presta atenção no não. Esse não ainda só faltava estar em neon e piscando, não. Certo? Só faltava estar em neon, não, piscando, com faróis, não. Tá em negrito, mas tem lugar que não tá em negrito e você se ferra se você não ler, tá bom? Vocês concordam que até aqui tá tudo muito fácil? 6 questões todas fáceis? Eu preciso sempre colocar nos meus avisos que é horário de Brasília, Beverly. Não esquece de identificar, pessoal. Identificação é obrigatória, tá? Identificação é nome completo, cidade, série e escola. É obrigatório identificar, tá bom? Ó, essa questão é um pouco mais difícil, mas é fácil ainda, tá? João tem 150 moedas. Ao jogar essas moedas sobre a mesa, ele observa que 40% mostram cara e 60% mostram coroa. Quantas moedas mostrando coroa ele deve virar para que o número de caras fique igual ao número de coroas? Vamos lá, vamos calcular. Depois eu faço eu já pensei uns 4 maneiras de fazer isso aqui. Mas vamos calcular primeiro 40% de 150, isso mesmo, igual o João Pedro se identificou. E 60% de 150. 40% de 150 é 60 e 60% de 150 é 90, tá? Se você não sabe fazer porcentagem, é assim.
40% vezes 150. Corte esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 4 vezes 15, 60. E 60% de 150, mesma vibe. Corta esse com esse com esse. 6 vezes 15, 90. De acordo? 60 e 90. Mas olha aqui, Campo Grande, eu tô sentindo falta da Malu. Malu vem em todas as aulas e desapareceu dessas aulas. Então, 60 e 90. Eu quero saber quantas eu tenho que virar para ficar igual, tá? Então, pensa comigo. A diferença de 60 e 90 não é 30? Você pode imaginar que vou virar 30. Mas se eu virar 30, eu vou acontecer o quê? Eu vou ficar com 60... eu vou só inverter o número. Não é 30. É 15, que é metade. Porque, olha só. Se aqui... Deixa eu ver o que é cara e coroa. Aqui é cara e aqui é coroa. Vamos por K para cara e C para coroa. Se eu virar 15 desta daqui, ó. Se eu virar 15... Não, peraí, vamos... É o seguinte. Quantas moedas mostrando cara, o coroa, ele deve virar. Então, se eu virar 15, né? Se eu virar 15 aqui, certo? Se eu virar 15 aqui, vou ter 75 coroas. Só que essas 15 viraram cara. Então, vai aumentar 15 aqui. Certo? Entenderam por que é 15? Se tiver dúvida de como achar 15, você pode até fazer uma equação, se você quiser fazer. 60 mais quanto vai dar igual a 90 menos quanto? Essa equação te permite achar o resultado. 90 menos 60 é 2x igual a 30 e x igual a 15. Então, fazendo essa conta aqui, você consegue achar a resposta, tá? Isso, Pedro, eu ia falar a respeito disso. E nem precisa de equação para pensar. Vou explicar o que o Pedro fez. Deixa eu fazer até de uma outra cor. Presta atenção. Não tem 40 de uma e 60 de outro? Não tem 40 de uma e 60 de outro? O que eu faço para ficar 50-50? Tira 10% aqui, soma 10% aqui, concorda? Então, se eu tirar 10% aqui, 50. Se eu somar 10 aqui, 50. Então, bastaria eu achar 10% de 150, que é 15, e seria simples assim, tá? Então, poderia ter pensado dessa maneira também. Nem sempre você pensa da maneira mais fácil. Às vezes, você vai calcular todas as porcentagens. Tem gente que, às vezes, vai desenhar 90 moedas, certo? Deu para entender a ideia aqui? Se tiver dúvida com cara e coroa, pode pensar uma coisa diferente. Sei lá, par, ímpar, uma outra coisa. Certo? É uma ideia binária, você tem dois valores. Certo? Vou passar para frente. É verdade, a Malu desapareceu. A Malu é uma menina de Campo Grande que fez todos os cursos nas férias e a Malu sumiu. Bom, aquela última questão ainda, porque era fácil, das 7 primeiras ainda foi a mais difícil, né? Ainda que ela foi a mais difícil das 7. Agora, olha essa aqui. Ó. O diagrama mostra a posição inicial, o sentido e a direção quando andam os carrinhos A, B, C e D durante 5 segundos. Continuando a andar, quais são os carrinhos que vão se chocar? Não sei se vocês já entenderam que isso é uma questão de vetores.
É uma questão de vetores, isso aqui. Simples. É só você continuar o vetor. Então, nos próximos 5 segundos, o que esse A vai fazer? Esse A vai andar o mesmo tanto ali, ó. Ele andou 4 na horizontal e 1 na vertical. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai andar 4 na horizontal e 1 na vertical. Então, o A vai parar aqui. Certo? Eu vou apagar, ó, esse daqui que eu fiz, tá? Agora o B. O B está andando 2 na horizontal, da vertical, e 2 na horizontal. Então, andar mais 2 e 2. O A e o B não vão colidir. Então, a gente já viu que o A e o B fazem trajetórias distintas. Não precisa pensar em vetores. É vetor, mas se você soma de vetores, é bem mais complicado que o conceito de vetor, tá? Então, aqui eu vou 2. Olha para você ver. Cash! Arrebentou um no outro. Vamos fazer o último só por desencargo de consciência? Se o vetor é no horizontal, ele vai continuar igual. Então, o A e o C colidiram. Ó, certinho. O A e o C vão colidir no carrinho de batida, né? Então, o A e o C colidiram. Talvez pode ter dificuldade de interpretação nessa questão, mas é uma questão muito boa. Gostando de ver Nicole e a Lorena de Cabo Verde estão aí, né, Nicole? Mas a safada da Júlia, eu não vi a cara dela. É que ela vai ganhar ouro também, porque todo ano ela ganha ouro. Certo? Deu para entender? Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Comentários? Carlos, não esqueça de falar a cidade que você mora. A Júlia não tem celular, né? Então a mãe dela às vezes não vê e a Aline não avisa. Podemos ir para a próxima? Alguém tem alguma pergunta antes? Então vamos para a próxima. Nenhuma foi difícil até agora, tá? Essa aqui, pessoal, é mais difícil de explicar do que de entender, tá? Ana tem 5 discos circulares de tamanhos diferentes. Ela quer construir uma torre de 3 discos, de forma que cada disco da torre seja menor que o disco logo abaixo dele. Quantas torres diferentes consegue construir? Olha, eu vi as pessoas fazendo essa questão de formas complicadíssimas. Eu quero mostrar uma coisa, tá? Só me interessa quais são os 3 discos que eu vou escolher. Só isso que me interessa. Por quê? Cada disco da torre seja menor que o disco logo abaixo dele. Então, se eu escolher 3 discos, a ordem já está determinada, certo? Então, não me interessa, tá? Não me interessa preocupar com a ordem, igual muita gente ficou fazendo várias combinações. Só me importa o seguinte, eu tenho 5, essa pergunta pode ser resumida da seguinte maneira: de quantas maneiras, dado 5 discos, eu posso escolher 3? E pronto, é isso. Para quem já sabe análise combinatória, é só fazer combinação 5, 3. Certo? Só. Pronto, acabou. Acabou, não tem mais nada. Sabe combinatória é isso. E combinação 5-3, vocês sabem, quem sabe combinatória sabe que é combinação 5-2, que é a combinação complementar. De quantas maneiras que eu tenho de escolher 3, é as maneiras que eu tenho de não escolher 2. E aí, 5 vezes 4, dividido por 2, 10. Pronto, fim. Tem mais nada. Se você sabe combinação, é isso. Sem fórmula, sem nada, tá? Mas eu acredito que vários de vocês não saibam combinação, tá? Se você sabe combinação, isso aqui é óbvio demais, tá? Não precisa nem usar fatorial, nada, não precisa combinação, mas vamos entender de outra maneira. Ó, presta atenção em mim, tá? A ordem só importa que eu vou escolher 3. Você concorda comigo que escolher 3 é a mesma coisa que não escolher 2? Então, vou deixar 2 discos de fora.
Ô, Érica, depende, não sei te falar, certo? A maioria fica empilhando porque não sabe combinatória, mas não precisa, tá? Vão ficar 2 discos de fora. Se vão ficar 2 discos de fora, presta atenção. O primeiro disco de fora, quantas opções eu tenho de escolher o primeiro disco? Quantas opções? Não são 5? Eu tenho 5 maneiras de escolher o primeiro disco que eu vou tirar lá da brincadeira? Sim. Agora, o segundo disco que eu vou escolher, certo? Tem 4 maneiras de escolher ele. Então, primeiro escolhi esse, sobrou 4 para escolher. Acontece que a ordem não importa. Então, se você fizer a conta 5 vezes 4 é 20. Mas presta atenção, se eu escolher primeiro esse disco e segundo esse, ou se eu escolher segundo esse e primeiro esse, é a mesma coisa. Então, eu vou dividir por 2. 20 dividido por 2, 10. Se ainda ficou em dúvida, vou mostrar outra maneira ainda. Vamos chamar esses discos de A, B, C, D e E. Eu quero ignorar 2. Então, eu posso ignorar o A e o B, o A e o C, o A e o D, o A e o E, o B e o C, porque o B e o A é a mesma coisa, o B e o D, o B e o E, o C e o D, o C e o E D e o E. Então, eu ignorei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? É isso. Eu dou no Podemos, Érica, eu dou vários cursos de análise combinatória, não tem nenhum aberto, tá? Que trata especificamente de análise combinatória, mas a gente tem sempre curso de combinatória sem preocupar muito com fórmula, porque não precisa, tá? Aí tem gente que fala, Otávio, e se eu quiser preocupar com a ordem, vai dar certo? Vai, você pode ir fazendo todos de 3 em 3, você vai chegar nas respostas, tá? E aí você escreve os números sempre até achar todos, tá? Mas quem sabe combinatória mata isso em 10 segundos, tá? Isso é uma combinação. Aliás, tem uma questão nessa prova, se você sabe binômio de Newton, você mata em 10 segundos. Aí precisa saber combinação antes, que binômio de Newton é uma consequência da combinação. A Érica perguntou de onde... Acompanha o Podemos, que vai ter bastante coisa. Sempre nas vésperas do BMEP, eu ensino essas coisas para meus alunos do nível 1, tá? Posso passar para frente? Alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão? Dá para fazer isso também. Não é muito difícil, Francisco. O que o Francisco está falando é o seguinte: em lugar de chamar de ABCD, eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Eu vou chamar de 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos escrever todos os números em ordem crescente. Ó. Todos os números de 3 algarismos em ordem crescente. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4 e 1, 3, 5. Então, os que começam com 1, né? Deixa eu ver se eu esqueci algum. 1, 2, 3, 1, 2... Não. 1, 4, 5. Não é sempre dividido por 2, não, Ana Lívia. Ó, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 5. 1, 2 são só esses. Aí, 2, 4, 5. 3, 4, 5. O jeito que o Francisco está falando é isso aqui. Você pega 3 dias, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é sempre análise combinatória dividido por 2, não. Por que eu estou dividindo por 2? Tem que entender a lógica, tá? Matemática não é tirada da cartola, ela tem uma lógica. Por que é dividido por 2? Porque, veja bem, aqui eu fiz 5 vezes 4, certo? Só que não interessa se eu peguei o primeiro, se eu peguei o primeiro, vamos supor que eu peguei esse disco primeiro e depois esse. Ou esse disco primeiro e depois esse, tanto faz. A ordem tanto faz, certo? Eu tenho 5 frutas para escolher. Se eu primeiro escolho laranja, depois banana, ou se eu primeiro escolho banana, depois laranja, é a mesma coisa ali. A ordem não importa. Se a ordem de 2 não importa, eu vou dividir por 2.
Se a ordem de 3 não importa, eu vou dividir por 6. Porque tem 6 combinações que eu faço que a ordem não importa, tá? Então tem que entender a lógica, é mais complicado, tá? O primeiro exemplo, Marcilene, se você não sabe o que é combinação, não tem como eu te explicar, tá? Combinação é o seguinte, eu tenho 5 itens para escolher 3. E a ordem não importa. Então, isso é a mesma coisa, ter 5 e não escolher 2. Então, isso são combinações complementares. Ó. Este e este somos 5, então são iguais. Aí o jeito de calcular é 5 vezes 4 dividido por 2, 10. Sim, eles chegam rápido, Francisco, mas é mais rica, esse pensamento aqui é mais rico, certo? É um pensamento mais profundo, porque a ideia de combinação é uma ideia essencial em matemática. E isso ele vai ver, essa ideia de combinação. É claro que os alunos, não, na prova, eles têm que usar a arma que eles têm na mão, tá? Mas o domínio da ideia de combinação é fundamental para inúmeras situações. Tá? E é ensinado muito tarde, é ensinado com fórmula. Tá? As pessoas ensinam fórmula, com fatorial e tudo, que não precisa, tá? Não precisa. Quer dizer, precisa, mas não do jeito que é feito. Ó, agora começaram as questões. Não, ainda é questão fácil, tá? Eva quer escrever os números de 1 a 8 no tabuleiro ao lado, de modo que a soma dos números em cada linha e do modo que o soma dos números em cada coluna seja iguais. Ela já escreveu alguns números conforme mostrado. Qual o número que Eva deve escrever nessa casa cinza? Então vamos lá. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 é quanto? 1 mais 8, 9. 2 mais 7, 9. 3 mais 6, 9. 4 mais 5, 9. A soma é 36, certo? Ó, 1 mais 8, 9. 2 mais 7, 9. 3 mais 6, 9. 4 mais 5, 9. A soma deu 36. Então, pensa comigo. Não são 4 colunas? A soma não é sempre a mesma? A soma de todos não é 36? Então, a soma de cada coluna aqui tem que ser 9. Entenderam por que tem que ser 9? A soma de cada um? A soma de cada um tem que ser 9, porque senão não vai dar 36, que eu tenho que colocar uma vez os números de 1 a 8. Se eu tenho que colocar uma vez os números de 1 a 8, a soma total é 36. Então, ali a soma é 9. É a média, tá? Agora, aqui já está os números somados 9. Então, o 3, ele é parça do 6. O 4 do 5, o 8 do 1. Vai sobrar os números para eu colocar ali, vão sobrar os números 7 e 2. Mas aí, usando o mesmo raciocínio, a soma aqui é 18. Porque a soma das colunas também é igual. Só vê o que falta para 18. 6 mais 4, 10. Com 11. Então, aqui tem que ser 7 para a soma ser 18. E ali 2, né? Para a soma ser 9. Vamos verificar se embaixo deu 18 também. 3 mais 5, 8. Mais 8, 16. Mais 2, 18. Deu. O número na casa ali é 7. Tá? Entenderam essa ideia? Alguém tem alguma dúvida específica a respeito desse exercício? Se tiver, me fala, viu? Ou posso passar para frente? De boa, né? De boa, esse exercício. Não tem nome, Érica. O nome dessa técnica é raciocínio. Tá? A maioria das técnicas não vai ter nome, tá? É pouquíssima coisa que vai ter algum nome, certo? Agora a gente passa para os problemas de 4 pontos. E os problemas de 4 pontos são problemas que valem mais difíceis, tá? Lembrando que se você chutar e errar, você perde ponto, tá? São problemas médios, exatamente, Ender. Usando números, algarismos
Diferentes dos que usamos para 0 a 9, Fernando escreveu 3 números consecutivos de 3 algarismos em ordem crescente. Tá? Só que aí, em lugar de ela usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ela usou símbolos que são quadrado, losango, coração, parará, parará. Ela quer saber qual que é o próximo número da sequência. E aqui é uma sequência numérica. Tem gente que ficou tentando achar lógica na sequência. Não é para achar lógica da sequência, é para achar lógica dos algarismos, tá? Do sistema de numeração decimal. Então, olha só. Qual número que termina em 2 dígitos e o número seguinte vai ter 2 dígitos iguais? Só tem uma possibilidade disso acontecer. Qual é a possibilidade? Só tem uma. De ter um número de 3 algarismos e o próximo de 3 algarismos ter dígito igual. Qual que é? 9900. Você pode ver, ó. Você tem 199, 200. 299, 300. E assim até 899, 900. Então, aqui tem que ser 99 e aqui tem que ser 00. Certo? Depende, Estevão. Se você, por exemplo, eliminar algumas alternativas, compensa chutar, tá? Compensa chutar por quê? Porque você tem maior probabilidade de acertar. Você perde pontos também se você errar, mas você perde 1/4 da prova. Então, se você elimina uma alternativa, a chance acaba uma compensando a outra, tá? Mas vamos lá. Se aqui é 99 e ali é 00, aqui é 01. Certo? Que qualquer um número aqui, ó, 201, 301, 901. Bom, então, se eu sei que aqui é 1, aqui também vai ser 1, obviamente. Certo? Porque ali é 1, aqui é 1. Então, aqui vai ser 2. Uai, o próximo número depois do 201 é o 202. E a gente já sabe que o 2 é um coração, que o 0 é um triângulo e que o 2 é um coração. Então, o próximo número, questão muito boa essa questão. O próximo é esse. Certo? Compensa chutar, sim, tá? Mas quando você tem uma noção de que o teu chute pode ser certeiro, tá? Então, não é também deixar tudo em branco. Você dá uma olhada e vê o que pode ser, tá? De cara, eu já sei que isso aqui dá alternativa. Eu já elimino uma. Sem pensar, esse não pode ser alternativa. Porque era lá, quadrado, coração, coração. Que lá não, B é impossível ser o B, nem tem possibilidade. Então, esse aqui talvez compensasse chutar, mesmo sem saber. Tá? Esse aqui também não poderia ser, né? Porque triângulo, triângulo, não poderia ser um losango. Então, esse aqui já estaria eliminado, nem um coração. Então, seria 50% de chance de chutar, mesmo se eu não soubesse quais são os valores, né? Porque é óbvio que se ali mudou, que vai continuar, tá? Então, esse compensa chutar. Tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Se tiver, fique à vontade. Até agora, nenhuma questão chata, né? Todas bem razoáveis. Tem questão lá no nível E, que é difícil pra caramba. E aqui não teve nada foda, né? Nada foda. Né? Matheus está aí, preparado para a tua 7ª ou 8ª medalha, Matheus? Matheus teve medalha 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7ª medalha do Matheus, pensa bem. 7ª ou 8ª? Sei lá se é 7ª ou 8ª. 7ª mesmo. Vai zerar o canguru. Tem medalha todos os anos, desde o terceiro. Ah, essa questão aqui é muito, 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 muito boa. Para quem sabe equação, ela é muito boa. Olha só. O desenho mostra 5 semicírculos iguais. Todos eles são semicírculos iguais. E alguns segmentos de reta em centímetros.
qual que é o raio desse semicírculo. Não precisa de sistema, gente. Você vai ver por quê. Basta uma equação simples do primeiro grau. Acho que nem tem como fazer por sistema. Olha só. Tá sentindo falta da Malu, hein, Malu? Eu tinha anotado você na minha mão para perguntar por que você não veio. Anotei você na mão, Malu, que tá sentindo a falta. Veja, você concorda que o raio deste semicírculo aqui é 2R? Deixa eu até fazer de outra. Concorda que aqui é 2R? Entende por que 2R? Porque eu estou perguntando qual é o raio. O que é o raio? É 2 vezes o diâmetro, concorda? Raio é 2 vezes o diâmetro. Para quem não sabe o que é raio, meu círculo lindo ali, perfeito, tá? Isso daqui chama diâmetro. E metade dele é o raio, certo? Ficou tão feio que eu vou apagar. Tá, então daqui até aqui é 2R, daqui até aqui é 2R, e daqui até aqui é 2R. Então, eu sei que o comprimento dessa linha, olhando por cima, é o quê? 2R mais 12, mais 2R, mais 12, mais 2R. Isso olhando por cima, tá? Olhando por cima, o comprimento dessa linha é 6R mais 24. Olhando por cima. Olhando por baixo, aqui mede 2R, aqui mede 2R. Então, olhando por baixo, o comprimento da linha é 22 mais 2R mais 16 mais 2R mais 22. Então, olhando por baixo, o comprimento dessa linha é 4R mais 22 e 22, 44, 58, 68. Certo? Entenderam isso que eu fiz? Olhando por cima, com 6 raios mais 24. Olhando por baixo, 4 raios mais 68. Ok? Olha lá em cima, 6R mais 24. Olha embaixo, 4R mais 28. Então, óbvio que essa linha, eu estou olhando por cima e por baixo, e essas duas expressões são iguais. Então, 5R mais 24 é igual a 4R mais 68. Então, 6R menos 4R é igual a 68 menos 24. 2R é igual a 44. É isso? E o R é igual a 22, que é metade de 44. De acordo? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Vamos fazer as contas. 22 mais 22 dá 60. E eu ia errar, hein? 60. 60 menos 24 é 36? Então é R18, é isso? É, normal. Beverly, é Beverly que você chama? Tipo Beverly Hills? Acho que eu já vi Beverly em algum seriado. Olha, tem um outro jeito de fazer. Esse outro jeito de fazer não usa equação, tá? Ó, Elissa, não ficou muito mais fácil não, viu, Beverly? Elissa também é um nome difícil, tá? Mas é um nome bonito, os dois são bonitos. Ó, veja, presta atenção. Você concorda que esse aqui e esse, um compensa o outro? Concorda que um compensa o outro? Um compensa o outro, certo? Então, se eu tirar esses dois pedaços, o resto vai ficar igual. Se eu tirar esses dois pedaços também. Se eu pensar dessa forma, o quanto que vai ser o diâmetro? O diâmetro vai ser 22 mais 16 mais 22 menos 12 menos 12 menos 12. Dá para pensar assim também, porque esse laranja compensa com esse laranja, esse azul compensa com esse azul, então aquilo que sobrou é a diferença da soma dos de baixo menos a soma dos de cima.
você vai encontrar 36 com diâmetro e o raio é 18. Dá para fazer sem usar a equação, tá? Ok? Entenderam essa questão aqui? Alguém tem alguma pergunta? Questão muito boa, muito boa. Gostei dela. Vou adotar ela. Vou adotar, vou pôr ela nos meus livros. Vou adaptar um pouco, né, para ficar mais... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque o último comentário foi da da Elissa. Ah, o Antenor. O Antenor é um cara muito bom em matemática, né, Antenor? Natan Soares foi medalha de ouro no Canguru ano passado. Natan, tá sentindo falta de você, ué. Milena Hest, eu sempre vejo ela nas minhas aulas, mas não conheço a Milena direito. Pessoal, hoje é um dia... Sabia que hoje completa 30 anos que eu dei a minha primeira aula? 30 anos que eu virei professor pela primeira vez. Tô velho, meu Deus, tô acabado. 30 anos. E nunca parei, não fiz outra coisa. Se um dia tiver que parar de ser professor, eu não sei o que eu vou fazer. Já falaram, ó, nem virar vendedor de Jequiti, eu vou conseguir. Shisley, vocês também está sumida. A Shisley está sumida. Shisley, nossa garota goiana. Inclusive tem um goiano lá que é medalhista da OBM, que eu esqueci o nome dele. Eduardo, sumiu. Eu estou anotando na minha mão as pessoas que sumiram. Ah, essa questão é muito legal, tá? Algumas arestas de um cubo devem ser pintadas de vermelho de forma... obrigado, Guilherme. De forma que qualquer uma das faces do cubo tenha pelo menos uma aresta vermelha. No mínimo, quantas arestas devem ser pintadas? Essa questão é o seguinte. Vamos lá. Vou desenhar um cubo, tá? Não sei se eu vou conseguir desenhar muito bem um cubo, certo? Não é muito fácil desenhar com a mesa digitalizadora. Isso aqui não ficou muito bem um cubo, ficou mais um bloco retangular, mas vocês entendem a ideia. Ficou horrível, mas tá bom, faz de conta. Veja, você concorda que cada aresta que eu pinto, ela faz parte de duas faces? Se eu coloco uma aresta, essa aresta tem duas faces em comum. Concorda? Então, preste atenção. Uma aresta, duas faces. Vou repetir. Uma aresta, duas faces. Como são 6 faces, o mínimo é 3, concorda? Então, não vai poder ser 4. 2. Então, se você for chutar, 2 não é. Compensa chutar essa questão. 2 não é. E óbvio que não é 6. Porque eu quero saber no mínimo. Não tem como ser 6. Certo? Não tem como ser 6. Se eu pensar, não tem como ser 6, porque uma já vai pintar duas, entendeu? Então, se eu deixar a última sem pintar, quer dizer, são 8 arestas, né? Não pode ser 6, porque não teria como eu fazer isso. É complicado explicar que não é 6. 2 não pode ser. Mas o ideal é 3, né? Porque 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, que é 2 faces cada aresta, é 3. Aí vamos ver se eu consigo completar 6. Olha só. Se eu puder colocar essa aresta aqui, tem mais duas faces, né? Então já foi essa face, essa aqui de cima, essa aqui do lado e essa aqui de baixo. Se eu pintar esta aresta aqui, pronto. Todas as 6 faces estão com uma aresta, tá? Todas as 6 faces têm uma aresta correspondente. Então, sim, é possível fazer com 3, todas as arestas, todas as faces têm uma face vermelha. Não sei se separaram que essas 3 arestas são reversas duas a duas. São reversas. O que é uma aresta reversa? Não é nem paralela nem perpendicular. Elas não têm um plano em comum entre elas. Elas não são paralelas e nem são concorrentes. Elas não se encontram, nem se eu prolongar elas. Se eu prolongar elas, elas nunca vão se encontrar. Elas não são paralelas, então elas são reversas. Então, eu tenho 3 arestas reversas duas a duas. Certo?
Quem for fazer o extensivo, eu vou explicar melhor o que é uma reta reversa no extensivo. Não, BMAP, eu não conheço todas as questões da primeira fase, Francisco. Então, tem muitas questões. Na segunda fase, eu conheço todas. Segunda fase, tem umas que usam algumas ideias de geometria sólida, mas um pouco mais complicado, né? Mas eu tô achando esse nível C fácil, né? Esse nível C, tranquilo. Mas essa aqui é facinho da pessoa errar também. Pode ficar em dúvida se é 4. Ah, essa questão é muito fofa. Olha, os palitos de fósforo podem ser utilizados para formar algarismos conforme mostrado abaixo. Quantos números inteiros positivos diferentes podem ser formados usando exatamente 6 palitos da maneira indicada acima? Vamos começar contando quantos palitos tem cada número. Ó, o 0 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 0 usa 6 palitos, certo? Tá falando número inteiro positivo, então o 0 não vai contar, tá? 1, 2, 1 usa 2. O 2, 1, 2, 3, 4, 5. O 2 usa 5. O 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tô contando certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o primeiro número que eu posso usar usando 6 palitos é o 6. Certo? 6 é o primeiro número que eu posso, primeiro número inteiro positivo que eu posso usar com 6 palitos. 1, 2, 3, o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 e o 9. Tem gente que não interpreta bem e vai colocar 2 aqui, tá? Mas olha o que está a pergunta. Quantos números inteiros diferentes podem ser formados? Então, não me interessa, tá? O 0 não, porque o 0 não é positivo, Lorena. Quando você fala positivo, não pode ser o 0, certo? Mas aqui, eu estou falando, tem gente que vai errar, não é por causa do 0. A gente vai errar porque vai pensar o seguinte, é número de um algarismo. Não, mas pode ter 2 algarismos. Por exemplo, vou dar um exemplo de número que tem 6 algarismos. 111. 111. 111 vai usar 6 palitos. 1, 2, 3. Como o Natan acabou de falar, 41. 41 tem 6. E 14 também, que é o inverso. Mas vamos usar o raciocínio para a gente não ficar... Dar umas travadinhas. Assim. Caiu energia elétrica. Meu Deus. E pode ser que eu perca o chat. 77 também. Mas uma coisa que a gente nunca deve fazer em matemática é ficar chutando, tá? Só se você não sabe. Então, vamos usar a estratégia, tá? Como o palito que tem menos é 2, em nenhuma hipótese, eu vou usar o algarismo 2, em nenhuma hipótese eu vou usar o algarismo 5, em nenhuma hipótese eu vou usar o algarismo 5, o 3, o 2, o 3, o 5, em nenhuma hipótese eu vou usar o 8, e em nenhuma hipótese eu vou usar o 0, porque o 0 tem 6 algarismos. Se eu pensar, eu não vou usar mais nem o 6, nem o 9. Porque o 6 e o 9 têm 6 algarismos. Agora, vamos lá. Vamos usar a lógica, tá? Usando o 1, eu posso ter 111, mas eu posso combinar 1 com o 4. Eu posso ter 14 e 41. Certo? Não tem mais como eu usar o 1. Porque o 1 e o 3 já dá 5 e vai ficar faltando. Então, beleza, o 1 eu já usei todas as maneiras possíveis. O 4 também, porque o 4 não vai combinar com o 3. E o próximo é o 7, que eu posso colocar o 77. A ordem de 77 não importa, assim como do 111. Então, acabou. Não vou usar mais o 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que eu posso fazer. Tá? Ok? Muito obrigado, Érica e Natan,
Pessoal, tem risco de acabar a energia elétrica, tá? Porque... Parabéns, Francisco, é muito importante esse trabalho, você está trabalhando há 8 anos, e é importante, isso ajuda muito os alunos, tá? Ao BME, principalmente, porque tem bolsa, né? Então isso ajuda muito os alunos. Tá de parabéns pelo trabalho, importante continuar, a gente precisava que todos os professores fizessem isso. Eu continuo trabalhando com a Olimpíada por causa dessas bolsas, mas eu estava querendo focar mesmo em conhecimento matemático. Podemos não é um programa de Olimpíada, ele também fala de Olimpíada, mas um dos cursos que a gente vai ter é o extensivo, para aprender toda a matéria de matemática. Peraí, alguém falou alguma coisa? Vamos ver. Pode, não tem essa restrição, mas o JPzinho, o RIRA, não sei se fala o RIRA ou Xirra, sei lá, não tem essa restrição, tá? Você pode fazer isso. Então, não tem como excluir o 111,77, porque é algarismo repetido, porque não faz nenhuma restrição a respeito disso. Você tem só os palitos, você não tem os números fixos, tá? Não pode usar assim. Mas é uma boa questão essa. É um bom cuidado que tem que ter, viu? Ó, o lado de um quadrado, nossa, a questão é interessante. O lado de um quadrado mede 1 centímetro. Quantos pontos do quadrado estão exatamente 1 centímetro distante de dois vértices desse quadrado? Isso aqui daria para fazer com régua e compasso, tá? Usando também a ideia de lugar geométrico. Usando a ideia de lugar geométrico, no caso a mediatriz, você resolvia isso. Mas vamos fazer de jeito mais simples, tá? Eu quero saber quantos pontos estão à mesma distância de dois pontos. Então, vamos colocar os 4 pontos aqui. Eu quero saber todo mundo que está exatamente 1 centímetro de 2 pontos. Eu podia traçar todas as mediatrizes e acabou a conversa. Traçar todas as mediatrizes. Vamos fazer isso para mostrar. Vamos fazer. Mediatriz entre os pontos consecutivos são essas, certo? Essa mediatriz é mediatriz desse ponto e desse. Essa mediatriz é mediatriz desse ponto e desse. O que é mediatriz? Mediatriz é o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância fixa de 2 pontos. Eu tenho 2 pontos e aquela reta está a uma distância fixa. Mas eu também tenho que analisar os pontos consecutivos, ó. Opostos, esse, e esse. As mediatrizes são exatamente aqui. E aí eu passo círculos de 1 centímetro. Eu passo círculo de 1 centímetro. Aonde cruzar as mediatrizes, vou fazer no GeoGebra. Ele tá ficando feio. Então, vamos fazer no GeoGebra. Impressionante que ontem eu não usei GeoGebra nenhuma vez. Coisa bem rara nas aulas do Podemos. Então, deixa eu pôr a malha principal para ficar mais fácil. Deixa eu tirar os eixos. GeoGebra é um instrumento fundamental de qualquer estudante de matemática, tá? Tem que usar o GeoGebra. Ah, eu não gosto, azar teu. Tem que usar, tô brincando. Tem que usar o GeoGebra. O GeoGebra é importante aprender. Eu estou vendo as apostilas aí, os livros didáticos, as apostilas, todos colocam o GeoGebra, tá? Então, vamos lá. Vou fazer um quadrado aqui. Pronto. Não vou tirar os riscos ali, vai ficar feio, mas tudo bem. Agora eu vou pôr a mediatriz. Mediatriz é o lugar geométrico que está à mesma distância de 2 pontos. Olha, mediatriz do C e D, mediatriz do B e C, mediatriz do A e B é aquela mesma, e do A e D é aquela mesma. Aí tem que fazer a mediatriz dos pontos opostos. Fiz todas as mediatrizes. Agora, eu vou fazer um círculo. Aqui o meu raio tem que ser 3, né? Porque eu estou usando uma malha quadriculada. Então, eu vou fazer círculos de raio 3, mas é porque... Vamos fazer assim, ó. Raio 3. Ó.
Os pontos que eu quero são exatamente esses aqui. Os encontros da mediatriz. 1, 2, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, ali. Ali, como é que eu ponho ali? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entendeu? São 12 pontos que estão equidistantes dos pontos. 1 centímetro e 2 pontos. Ah, não. Tem que estar equidistante 2 pontos, né? Bom, vamos fazer ali na figura, que eu acho que esse aqui vocês não vão entender o que eu quero falar, porque eu não vou conseguir, está muito rabiscado. Vamos fazer de novo aqui. Ó. Quadrado médio 1. Eu quero saber pontos que estão distantes de 2 vértices desse quadrado, 1 centímetro. Você concorda que esse ponto aqui está distante de 2 vértices, 1 centímetro? Concorda comigo? Esse ponto está à distância de 2 vértices. Eu tenho 4 deles. Então, os 4 vértices estão exatamente 1 centímetro de distância de 2 vértices. Eles fazem parte da mediatriz. Aquele desenho que eu estava fazendo não adiantou nada. Adiantaria se eu tivesse feito com calma. Nesse desenho, a minha ideia era mostrar o círculo. Então, tem esse círculo aqui, ó. Tá, mostra que o B e o D estão a mesma distância do A, mas acho que não ajudou, não. Agora, vamos colocar o seguinte. Qual é o ponto que está equidistante desse ponto e desse ponto? Ó, vamos colocar aqui pontos opostos. Esse ponto aqui está equidistante de A e B. Certo? Vamos pensar esses 2 pontos. Se eu fizer um triângulo equilátero, você concorda que esse ponto está equidistante dos 2 pontos? Se eu fizer um triângulo equilátero? Porque aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro. Mas se eu fizer do outro lado, mesma coisa. Esse ponto também está equidistante de A e B. Para cada par de vértices, são 4 pares, tem 2. Então, 2 vezes 4, 8. Esses pontos são exatamente esses aqui, ó. Esse ponto G aqui e esse ponto H. Não, mentira, o ponto F ou H. Olha só. Triângulo equilátero, BFC, BHC. O F e o C estão equidistantes. Daria para fazer no GeoGebra, mas eu teria que fazer antes a figura para mostrar. Então, eu tenho 4 pontos aqui, mais 8 aqui, um total de 12 pontos, a mesma distância de 2 pontos. Esses pontos aí estão na mediatriz do ponto e no círculo de raio 2. Certo? Deu para entender? Eu achei que ficou confusa a minha explicação. Vocês conseguiram compreender a ideia? Quais são os pontos? São para opostos. Aqui são vértices opostos. E aqui são para vértices consecutivos. Vértices opostos, vértices consecutivos. Então, aqui os 4 pontos... Ó, só para ficar claro, Ender. Os 4 pontos estão a mesma distância de 2 pontos, 1 centímetro. Os 4 pontos estão a 1 centímetro dos outros, certo? Então, os 4 pontos são pontos equidistantes. Mas não são só os 4 pontos. Para cada par de vértices, eu tenho 2, um fora e um dentro. Só formar um triângulo equilátero. Ó. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, eles também estão a mesma distância de 4, certo? Daria para eu ter feito assim, mas eu teria que fazer 4 figuras e mostrando um por um. Quer dizer, 4 não, 8. Para mostrar que é a mesma distância de círculos separados. Daria para fazer no GeoGebra, mas eu teria que fazer um antes. Certo? Deu para esclarecer melhor por que são 12? Só para mostrar os 12 aqui.
Os 12 são esses aqui. Ó. Acho que eu teria que passar para um outro. É o A, B, C e D e esses, ó. H, G, F, E. Esse aqui em cima, que eu não sei que letra que é. Esse. Esses 4 aqui, esses 4. Certo? Por isso que é 12. São 4 aqui e 4 aqui, ó. Então, esses aqui, depois eu mostro. Eu vou ver se eu faço uma figura dessa para melhorar. Começou a chover, estou preocupado. Essa questão aqui é muito, muito boa. Muito boa, Malu. Malu, eu estou sentindo tua falta. Eu gosto da tua participação. Aqui online é mais fácil de dar atenção, hein, Malu? Malu de Campo Grande. Olha, vamos lá. O triângulo ABC é isósceles. E a medida do ângulo ABC é 40. Entenderam que esse triângulo é isósceles? Os dois ângulos assinalados AEAB e DCA são congruentes. Então, esse bostinho aqui e esse são congruentes. Eu quero a medida do ângulo CF, é o que está em interrogação. Vamos só para a figura, tá? Vamos pôr a figura aqui, vamos dar uma ampliada nela para mostrar para vocês o que acontece. Esse triângulo é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, o que eu posso falar deste ângulo aqui e deste ângulo aqui? Se o triângulo é isósceles. O que eu posso falar desses dois triângulos de vermelho? Esses dois ângulos de vermelho. Eles são iguais, são congruentes, certo? E eles vão medir o seguinte: 180 menos 40 é 140. Então, cada um deles mede 70. Esse mede 70 e esse mede 70. De acordo? Então, esse ângulo em vermelho vai medir 70. Agora, preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou apagar o 70 aqui. Deixa só um risquinho. Colorir porque está colorido ali embaixo. Agora, vamos chamar este ângulo em destaque aqui de X. E vamos chamar esse ângulo aqui de Y. Esses dois são iguais, porque está dado no enunciado que são iguais. E X mais Y vai dar 70, não é? Concorda comigo? X mais Y é 70? Se eu chamar aquilo ali de Y, aquele de X? Concorda? Entenderam o que eu fiz até aqui? Agora, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Vocês conhecem o teorema do ângulo externo? Esse é o ângulo externo. Porque está dizendo no enunciado, Lucas, que são iguais. No enunciado está dizendo que esses dois tracinhos aqui medem X. Está dado no exercício que são iguais. Tá? Então, olha esse triângulo aqui. Vamos escrever ele para fora aqui. Ó. Aqui é Y e aqui é X. Pelo teorema do ângulo externo, aqui mede X mais Y. Não, aqui mede X mais Y. Tem que fazer conta nenhuma. Ali é o teorema do ângulo externo. Então, X mais Y mede 70. Então, esse ângulo de interrogação mede 70. Esse é o teorema do ângulo externo. Tá? Para quem não conhece o teorema do ângulo externo, olha só. Se aqui mede 80 graus e aqui mede 70, este ângulo externo vai medir 80 mais 70. Isso aqui é chamado de teorema do ângulo externo. E por que que isso funciona? Presta atenção por que que isso funciona. Vamos fazer uma pequena demonstração.
chamar aqui de N. E aqui vamos chamar de A, B e C. Você concorda que A mais B mais C é 180? Concorda? Soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E você concorda que N mais C é 180? Porque eles são suplementares, adjacentes, estão um do lado do outro. Mas depois eu vou mostrar por que você está errado, Lauro. Certo? Presta atenção nisso. Isso aqui é importante, Lauro. Depois eu mostro por que você errou, chegou na resposta certa. Ó, tá? Estou mostrando que isso aqui vale. Você concorda que A mais B mais C é 180, que é a soma dos ângulos externos de um triângulo internos, e você concorda que N mais C é 180? Bom, então, se esses dois têm a mesma soma, eu posso dizer que A mais B mais C é igual a N mais C. Cortando o C dos dois lados, A mais B é igual a N. Então, sempre que eu tiver dois ângulos aqui, 20 e 60, por exemplo, 20 e 80. Esse ângulo externo aqui é a soma dos dois, 20 mais 80, 100, certo? Exatamente, Natan. Agora, o Lauro, ele chutou o valor do X para 15 e o Y para 35. Isso está errado, Lauro, porque não dá para falar que o X mede 15 e que o Y mede 55, certo? Então, que jeito você calculou? Por que que o X seria 15? Triângulo IAC, certo? IAC, ok. Mas o triângulo EAC não é isósceles. O triângulo EAC não é isósceles. Não dá para você garantir isso. Você não pode usar 2x aí. Não tem como fazer assim. Mas esse jeito que eu fiz aqui é muito simples. Esse jeito que eu fiz aqui é muito simples. Certo? Não tem... Porque não tem erro. Certo? Só usar o teorema do ângulo isósceles. Deixa eu ver se esse é o próximo. Eu pulei. Parece que eu pulei um. Eu pulei um, pessoal. Não, pulei. Esse aqui é o... Não, pulei não. Essa é muito legal, tá? Eu peço que, mesmo que vocês tenham feito de outro jeito, presta atenção no jeito que eu vou explicar. Ah, eu fiz de outro jeito. Tá, depois você fala que eu quero saber. Olha, Tom, João e Lili atiraram ao alvo 6 flechas cada um. Flechas que atingem a mesma região do alvo têm o mesmo número de pontos. Só que a gente não sabe quanto que vale cada região. Tom fez 46 pontos e João fez 34. Eu quero saber quantos Lili fez. Tem gente que foi tentando adivinhar no chute o valor de cada bolinha. E dá para fazer isso, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Ó, presta atenção. Eu vou falar que atingir essa região aqui ganha X pontos, aqui Y e aqui Z, certo? X, Y, Z. X, Y, Z. Então, o Tom fez 2x mais y mais 3z de ponto, certo? Entenderam essa soma aqui? Só o ponto que o Tom fez. 2x mais y mais 3z. E isso dá 46. Não, não é problema. Preste atenção no jeito que eu vou fazer. O João fez 2x mais
3y mais z. E deu 34. Agora, olha a Lili. A Lili fez 2x mais 2y mais 2z. Agora, não sei se vocês repararam que o Tom e o João juntos fizeram o dobro da Lili. Exatamente o dobro. Olha por quê. Se eu somar o Tom com o João, 2x mais 2x, 4x. 1x mais 3x, 4y. 3z mais 1z, 4z. E os dois juntos fizeram 70. Então, veja. Se 4x mais 4y mais 4z é 70, 2x mais 2y mais 2z é metade disso, que é 35. Ah, é 80, né? 80. Então, 2x mais 2y mais z é 40, ela fez 40 pontos. Certo? Só isso. Certo? Você também pode notar que os dois juntos fez o dobro dela. Então, se eu somar os dois e dividir por 2. Certo? A média do que ela fez, do que os dois fizeram, é o que ela fez. Tá? E não é um sistema, tá? Porque eu não vou calcular nada. Só vou analisar. Tá acabando a aula. Tá acabando. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um, tá? Também dá para pensar na diferença entre eles, tá? Se você achar, você tem que fazer, dá para fazer muita álgebra aqui. Não, agora é o nível C ainda, tá? Nível J começa em 3 minutos. Vamos ver se dá para fazer mais uma, tá? Vamos fazer. Ah, essa é muito boa, tá? Na igualdade mostrada, o quadrado e o triângulo representam números inteiros positivos. Quantos números diferentes o quadrado pode representar? Presta atenção. Quadrado vezes triângulo, multiplicando em cruz, é igual a 5 vezes 12. Quadrado vezes triângulo é 60. Só que, veja, são números inteiros positivos, tá? Então, o quadrado pode ser qualquer divisor de 60. O quadrado pode ser qualquer divisor de 60. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 30 ou pode ser 60. Vamos ver se estão todos? 1 vezes 760, 2 vezes 30, 60, 3 vezes 20, 60, 4 vezes 15, 60, 5 vezes 12, 60, 6 vezes 10, 60. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. Certo? Ah, isso daqui poderia ser feito de outra maneira, tá? Eu poderia perguntar: quantos são os divisores de 60? Fatorando 60, eu tenho 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Não sei se vocês sabem calcular o número de divisores. É só pegar cada expoente e somar 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 3 vezes 3 vezes 2, 12 divisores. Para achar os divisores de um número, fatora, divisor positivo, né? Fatora e soma 1 no expoente de cada fator primo. Esse produto é o número de divisores. Isso é muito importante, viu, Pedro? Muito mesmo. No curso que eu dei online de números primos, eu falei a respeito disso. Tentem participar dos cursos Podemos. Eu vejo que muito aluno firme do Podemos não aparece, às vezes, nas aulas online. Mantém, lê o grupo, fixa lá o grupo, tá? Para quem quiser ver mais aulas, tem no meu canal do YouTube. Vocês vêm aqui no meu canal do YouTube, tá? Matemática Otávio Salles.
lá pelo site do Podemos, você entra nele, ó, entra no grupo também. Quem não se identificou, precisa se identificar, igual o Felipe fez ali, Tubarão Fluente se identificou. Aí você vem aqui na Estude para a Prova Canguru, ver tudo. Aí tem vários anos anteriores. Ó. Do nível C, vocês vão ter a prova de 2013, de 2016, de 2017, de 2020, 2021, 2022. Então, você tem várias provas anteriores para vocês estudar, tá bom? Não vale muito a pena. Participem, tá? Não esquece de dar joinha nos meus vídeos, porque aí ajuda a divulgar para mais gente, tá? Explora o canal. É tudo aula in natura, não é aula processada, tá? É aula orgânica. Ela não é adubada nem editada. Eu até deveria fazer isso para ganhar mais dinheiro, mas eu não consigo. Então, participem mais das aulas, entra no grupo e fica lá, não sai no grupo. Podemos não é só Olimpíada. Hoje uma menina me falou absurdo. Eu parei de participar porque eu não estou mais focado em Olimpíada. Ou seja, não entendeu nada das minhas aulas, não entendeu nada do que serve a Olimpíada. Você tem que focar em estudar, não é Olimpíada. Então não tem motivo para sair do Podemos. Tem que participar, porque o que a gente faz é muito legal. Quero agradecer a todos, tá? Convidá-los para a próxima aula, não sei quando. E estão dispensados. E adeus, muchachos. Foi muito boa a presença de todos. Encontramos numa próxima. Vou começar a aula do ensino médio daqui a pouco. Quem quiser ficar aí, daqui a 2, 3 minutos começa o ensino médio. Adeus, muchachos. Adiós, muchachos, companheiros de mi vida. Eu vou começar a aula do nível médio em 3 minutos, mais ou menos, tem que salvar o chat, tá? Parar a gravação e retomar. Daqui a pouco nós começa. Eu estou começando do nível médio, tá, pessoal? Eu preciso avisar lá nos grupos que eu vou começar, tá?